Bom dia, tarde, noite. Segundo vídeo do nosso último tópico, entropia segundo a lei da termodinâmica. Hoje a gente vai enunciar a segunda lei da termodinâmica a partir do que a gente discutiu aqui em processos irreversíveis e entropia. Então, vamos lá. Será um vídeo bem mais curtinho. A gente vai começar com o enunciado da segunda lei da termodinâmica, que é o seguinte: não importa o processo que você realize, ele pode ser reversível ou pode ser irreversível, a entropia de um sistema nunca vai diminuir. Então, ΔS é maior ou igual a zero sempre é o enunciado na sua forma matemática, né? Se eu fizer processos reversíveis, a entropia do sistema vai ficar, né, pode ser que ela fique constante. Processos irreversíveis sempre vão aumentar a entropia e ela nunca vai diminuir. Ela pode diminuir localmente. Se você tiver um sistema que é constituído, por exemplo, por um gás e por alguma outra coisa fornecendo calor para esse gás, ou seu sistema por exemplo, o Halley dá esse exemplo, né? Você tem ali uma xícara de café e aí você coloca sua mão em volta da xícara de café. Então, o sistema ali é sua mão, a xícara, o café. Então, se você olha só para sua mão ou só para a xícara, dependendo de como que estejam as temperaturas ali, a temperatura, a entropia localmente pode sim diminuir. Então, por exemplo, a xícara está quente e o café vai passar calor para sua mão, né? A xícara de café vai passar calor para sua mão. Se você calcular a entropia só ali do café, porque ele vai diminuir de temperatura, ok, você teve uma diminuição local de temperatura, uma diminuição local de entropia. Só que o seu sistema ele não é constituído só pelo café. O sistema é café, xícara, mão, e se não tiver hermeticamente fechado, tem o ar que está ali ao redor também, fazendo parte do sistema. Então, você pode ter variações locais de partes de um sistema. Em um sistema fechado, tá? A entropia seria bacana eu ter colocado aqui, né, que acabei esquecendo de colocar, entropia de um sistema fechado nunca diminui, certo? Inclusive, para não ficar sem aqui o sistema fechado, já vou ali colocar e volto. Voltei, tá aí, ó. Adicionei aqui sistema fechado e ainda mandei um itálico aqui para destacar o fechado, certo? Então, seu processo pode ser reversível ou irreversível. Em um sistema fechado, a entropia nunca diminui. Se você estiver utilizando de processos reversíveis, a entropia não vai variar, né? É condição para você conseguir retornar o sistema para onde ele estava e fazer o processo inverso, tá? É condição que o processo seja reversível para você ter uma situação em que a entropia não varie. Tudo bem? Então, processos reversíveis, ΔS igual a zero. Processos irreversíveis, ΔS vai ser sempre maior do que zero. Entropia vai sempre aumentar. Você sempre vai ter um estado mais desorganizado do que o anterior, tá? E diferentemente do processo reversível, você não consegue levar ele de volta para o estado anterior, né? Porque era antes. Tá bom? Para os exemplos discutidos, e aqui eu falo discutidos no vídeo anterior, discutidos lá quando a gente falou sobre variáveis de estado, quando a gente falou sobre como que eu aplico, então, como que eu aplico a equação, né? Como que eu calculo ΔS pela integral de dq sobre t, como que eu faço isso para um processo irreversível, né? Para um processo reversível, tudo tranquilo, né? Você tem ali equações de estado para definir ali pressão, volume e temperatura, fazer substituições devidas ali, aquela diferencial dq, ela pode ser, por exemplo, mc dt,
então você tem ali um integral de dt sobre t, certo? Então, assim, quando o processo é reversível, você não tem muito trabalho em manipular, você vai ver isso nos exercícios. Quando o processo é irreversível, o que você faz? Era aquela história do vídeo passado. Você tem um processo irreversível como a expansão livre. Então, o que era a expansão livre mais uma vez? Gás confinado, vácuo, válvula fechada. Tudo isolado, não tem troca de calor, não tem aumento nem diminuição de temperatura. Você abre a válvula, o gás expande livremente, porque ele tem uma pressão, né? Ele tem aqui uma pressão, que o reflexo microscópico disso é molécula empurrar molécula, ele livremente vai para o lado de cá, passa a ocupar um volume 2V. Então, você queria calcular a variação de entropia para esse sistema aqui. E o que é esse sistema? Só o gás. O sistema é só o gás, porque o gás está completamente isolado, ó, isolamento aqui, o gás está completamente isolado do exterior. Ele não troca calor com a vizinhança. Então, o seu sistema, nesse exemplo de expansão livre, que é irreversível, é só o gás. Então, como que a gente faria isso? Esse era o nosso objetivo. Eu quero calcular aquela integral de dq sobre t para um processo irreversível. Eu uso o processo reversível de transformação isotérmica, em que o meu sistema é só o gás. E o que acontece lá naquele processo de transformação isotérmica? O gás recebe um calor, ele está lá a uma certa temperatura que não muda, ele recebe um certo calor, e aí você vai ter uma variação de entropia positiva para o gás. Você sabe que esse calor, né, que o gás recebe é diferente de zero, eu mencionei isso no vídeo passado. A temperatura lá também é fixa, então você tem certeza absoluta que esse gás aumentou a entropia dele. ΔS aumentou. Você usou o processo termodinâmico lá, você olhou para o gás dentro do processo termodinâmico de processo reversível, né? O processo isotérmico reversível, né? Você olhou para o gás lá dentro, só para o gás, e percebeu que a entropia do gás está aumentando. E a variação de entropia do gás naquele processo termodinâmico, naquele processo isotérmico, será positiva. Aí você pode pensar e falar assim, não, mas peraí. Mas eu peguei um processo isotérmico porque ele acontece entre os mesmos dois pontos. Como assim que... E você acabou de falar que para o processo reversível, a variação de entropia vai ser zero. Então, peraí. Como que isso está acontecendo? Vamos lá. Então aqui, só para deixar bem claro antes da gente passar para o processo isotérmico, você tem essa variação de entropia do gás com os dados do processo isotérmico. Tá? Você levou o seu cálculo para um processo isotérmico entre os mesmos dois pontos iniciais e finais. Então, você vai usar todos os dados cabíveis ao processo isotérmico. Acabou de calcular? O que é ΔS da expansão livre? ΔS do gás e só do gás. Porque o processo de expansão livre, o sistema é o gás e pronto, acabou. No processo isotérmico que a gente discutiu, o seu sistema ele não é só o gás. Porque, como eu falei no vídeo passado, para você manter a temperatura desse carinha aqui durante todo o processo em que você retira as esferas de chumbo e alivia ou diminui a pressão sobre o gás, durante todo o processo você tem que ir fornecendo calor para manter a temperatura constante. Se você fornece calor, seu sistema não é só o gás, seu sistema é o gás mais a fonte de calor ou o reservatório térmico que você tem aqui para te ajudar a realizar esse processo. Portanto, seu sistema é o gás mais o reservatório, certo? Mais o reservatório de calor,
mais a fonte de calor aqui, né? Fonte ou reservatório. E aí, a entropia total a variação de entropia total é a variação de entropia do gás mais a variação de entropia do reservatório. E aí, a variação de entropia do gás, como a gente já sabia e usou esse termo aqui lá na expansão livre, é mais Q sobre T, só que o reservatório ele vai ter variação negativa de entropia, né, localmente. Né? Então, seu sistema é gás e reservatório. No reservatório, você tem uma variação local negativa de entropia, porque ele está cedendo calor. Então, Q aqui para ele vai ser negativo. Tudo bem? A hora que você soma os dois, você tem uma variação nula de entropia. Tá? Lembra uma outra coisa, você pode considerar o seguinte, falar, uai, mas como é que você calculou ΔS para o reservatório aqui, ó? Aquela integral aqui, quem tá falando que a temperatura do reservatório é constante, sendo que ele está cedendo calor? Quando você fala em reservatório térmico, isso é, por definição, um sistema que consegue ceder calor ou receber calor do ambiente e sempre manter a mesma temperatura. Né? Isso no seu cotidiano é muito próximo do que você faz ali quando você está cozinhando e coloca alguma coisa em banho-maria. Né? Você tem um recipiente que está mergulhado em água. Se, por exemplo, eu deixar essa água ferver a 100 graus Celsius, eu vou ter sempre 100 graus Celsius ali, esse reservatório ele vai estar transmitindo calor para o que está dentro da panela, mas não vai mudar de temperatura. A temperatura dele vai ser sempre 100 graus Celsius. Às custas do quê? A chama que eu estou mantendo acesa pelo gás que eu estou usando para manter a chama acesa. Tudo bem? Ali você tem outras coisas acontecendo, né? Só que o seu sistema fechado ali nesse caso pode muito bem ser o seu reservatório de calor, a chama e o que está em banho-maria, né? Igual aqui é o reservatório, né? O reservatório aqui e o gás. Como que esse reservatório está ficando sempre a mesma temperatura? Já não vem a questão, né? Tem até um botãozinho aqui, pode ser alguma coisa que esteja ligada na tomada. Poderia ser, certo? Mas o seu sistema aqui, nesse exemplo aqui, ele é simplesmente gás e reservatório. Você tem uma coisa recebendo calor e uma coisa cedendo calor. Tá? Essa coisa que cedeu calor, independentemente de como que ela fez para ceder calor, essa coisa que cedeu calor, esse reservatório, a variação de entropia dele é negativa durante esse processo. Certo? Isso faz a variação de entropia total do sistema ser nula. E você tem ali um processo reversível acontecendo. Tudo bem? Conclusão, então, expansão livre que a gente tratou, que é um processo irreversível, teve um ΔS maior do que zero, igual vai acontecer em todos os processos irreversíveis. O processo isotérmico, que é reversível, teve uma variação de entropia nula. Por que eu estou colocando esses processos em paralelo? Eles ocorreram entre os mesmos dois pontos, né, de pressão e volume lá, iniciais e finais. Né? Por isso que a gente fez esse paralelo o tempo todo, apesar do nosso objetivo inicial era calcular ΔS para esse cara aqui, para a expansão livre. Eu usei um processo isotérmico para fazer esse cálculo e fica aí como algo para a gente ter atenção. O processo isotérmico em si tem variação de entropia nula. Tá? A gente usou um pedaço dele, entre aspas, para fazer o cálculo da expansão livre. Tudo bem? Tudo que gira em torno dessa ideia de entropia não tem compreensão muito fácil, muito imediata, não. Como sempre, você vai utilizar dos exercícios para reforçar o seu entendimento e vai entrar em contato comigo pelo Classroom ou pelas aulas síncronas para tirar dúvidas a respeito desses vídeos, tá bom? Então, a gente fica por aqui, ó. Falei que era um videozinho mais rápido,
falando sobre o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Bom, a gente fica por aqui, mas antes, né, fica aí a conclusão. Volta lá nesse vídeo aqui, ó, de processos irreversíveis, e eu dei todos aqueles exemplos de processos irreversíveis em GIF. Então, eles violariam a segunda lei da termodinâmica, você teria uma diminuição global de entropia que não pode de jeito nenhum se todos os pedacinhos da jarra lá que eu dei o exemplo da jarra que eu dei no vídeo aqui de processos reversíveis. Então, se todas aquelas partículas da jarra se juntassem de novo e formassem uma jarra espontaneamente, você teria uma variação global de entropia negativa, viola a segunda lei da termodinâmica. Da mesma forma, o ovo quebrado aqui, que eu coloquei, da mesma forma, o copo quebrado aqui, se eles todos se juntarem e voltassem para o que você tinha antes deles quebrarem, você estaria com uma variação negativa de entropia global. Tá? Seu sistema aqui é o ovo, então o ovo juntou a casca, voltou tudo para o lugar, a gema e a clara que saíram fora, que voltaram lá para dentro, e o ovo ficou bonitinho de novo. Variação global negativa de entropia não acontece, segundo a lei da termodinâmica, estaria sendo violada. Tá? Então assim a gente conclui essas abordagens que a gente fez aqui para falar de entropia e para enunciar a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela tem um enunciado e uma aplicação no conceito de máquinas térmicas. Ela tem um enunciado próprio para quando ela está aplicada a máquinas térmicas, né? Então, o Halliday, inclusive, trata máquinas térmicas como uma aplicação do conceito de entropia no mundo real, certo? E a gente vai ver o conceito de máquinas térmicas e de refrigeradores no último vídeo, né? No vídeo de máquinas térmicas, que vai encerrar o tópico entropia segundo a lei da termodinâmica. Vão ser só 3 vídeos, né? E que vai encerrar também o nosso semestre, beleza? Então, até lá, ficamos por aqui. Valeu!